Senhor, meus irmãos e meus amigos em Cristo Jesus. Sou eu mais uma vez o presbítero Kleber Gomes, com mais uma de nossas séries de mensagem. E hoje eu trago para vocês uma mensagem que está lá em Mateus, no capítulo 22, a partir do verso 1 em diante. Quem puder me acompanhar, por favor, abra sua Bíblia. Mateus 22, a partir do verso 1, que diz assim: Então Jesus tornou a falar-lhes por parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Enviou os seus servos chamar os convidados para as bodas e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos ordenando: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado. Os meus bois e cevados já estão abatidos e tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo e o outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, o ultrajaram e mataram. Mas o rei encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, pelas encruzilhadas dos caminhos, e a quantos encontrardes, convidai-o para as bodas. Saíram aqueles servos pelos caminhos e ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e encheu-se de convivas a sala nupcial. Mas quando o rei entrou para ver os convivas, viu ali um homem que não trajava veste nupcial. E perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem teres vestes de nupcial? Ele, porém, emudeceu. Ordenou então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por esta leitura. Assim eu te peço, Deus, usa-me conforme a tua vontade, derrama do teu amor e poder, para que as pessoas possam entender, Senhor Jesus, a tua mensagem, o reino de Deus. Aleluia. E nós te pedimos, Pai, usa-me para a tua glória, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, o Evangelho de Mateus, ele nos traz grandes revelações e grandes ensinamentos a respeito do reino de Deus. Mateus, por sua vez, foi um dos discípulos de Jesus. O seu nome era Levi, e antes dele se tornar discípulo de Jesus, ele trabalhou para o governo romano. Ele trabalhou como cobrador de impostos. Você encontra isso lá no livro de Marcos, no capítulo 2, verso 14, Lucas também no capítulo 5, que diz o seguinte: Depois disso saiu, e vendo um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, disse-lhe: Segue-me. Veja que Levi, ele larga tudo para seguir a Jesus. Ele largou tudo para se tornar discípulo de Jesus. Levi, ou mais conhecido como Mateus, ele obedeceu ao chamado de Jesus. Os cobradores de impostos na época, eles não eram muito bem aceitos no povo judeu,
porque os cobradores de impostos, meus irmãos, naquela época, eles trabalhavam para o governo romano, e Roma, por sua vez, havia conquistado Israel, havia dominado Israel, havia dominado o povo judeu, e com isso eles trouxeram altas taxas de impostos, e sem contar com o fardo e com a humilhação que o povo judeu sofria. E por isso que eles não aceitavam muito os cobradores de impostos. Sem contar, meu irmão, que os publicanos cobradores de impostos que trabalhavam para Roma, muitos deles eram corruptos e defraudavam os impostos para benefício próprio. Nós podemos ter como exemplo Zaqueu. Zaqueu, ele era chefe dos publicanos e cobrador de impostos. Era ele quem prestava contas com o Império Romano a respeito dos impostos colhidos em Cafarnaum. E quando ele teve um encontro com Jesus, ele se converteu. Zaqueu, quando teve um encontro com Jesus, ele se regenerou. Zaqueu se arrependeu, se transformou, houve mudança de vida na vida de Zaqueu. Louvado seja o nome do Senhor. Houve, meus irmãos, arrependimento, houve mudança de vida, houve transformação, houve salvação na vida de Zaqueu. Isso nós podemos encontrar lá no livro de Lucas, no capítulo 19, verso 8, que diz: Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: Eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado a alguém, eu lhe restituo quadruplicado. Jesus então responde para ele dizendo que hoje veio salvação a esta casa, porquanto este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Veja que Zaqueu ele se arrependeu. Zaqueu ele se transformou, houve uma mudança de vida, ele se tornou em uma nova criatura. Você vê que em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17, que diz: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Em Atos, no capítulo 17, verso 30, diz, também ele fala assim: mas Deus não levantou em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens e em todo lugar se arrependam. Então o que eu entendo é que houve em Zaqueu arrependimento, houve mudança de vida. Louvado seja Deus. E hoje, meu irmão, Jesus chama você ao arrependimento. Hoje é dia de conversão, de que você se arrependa, assim como Zaqueu se arrependeu, se converteu, assim como Levi, que largou tudo que tinha, tudo que estava fazendo para seguir a Jesus, para se tornar um discípulo de Jesus. Hoje Jesus te chama para ser o seu discípulo. Aleluia. Porque, meu irmão, não há mais tempo para brincadeira. Não temos mais tempo para nada, para brincarmos de ser crente ou brincar com a vida que estamos levando. Porque Jesus está às portas. Ele está batendo próximo de vir buscar a sua igreja, buscar o seu povo. Por isso, hoje ele chama ao arrependimento. As Escrituras estão aí se cumprindo a cada dia. É tempo de arrependimento, é tempo de salvação. Foi o próprio Mateus quem escreveu o Evangelho, o livro de Mateus.
E no Evangelho de Mateus ele citou algumas parábolas, as parábolas de Jesus. Parábola é uma comparação, uma história cujos elementos e fatos da vida cotidiana se comparam com aquilo que ele está dizendo. Na verdade, é uma ilustração. E Jesus, ele falava por parábolas com os judeus. Jesus usava da linguagem da época, do dia a dia das pessoas, pois assim ficaria de fácil entendimento para eles. Veja que Jesus ele falava do joio, Jesus ele falava do trigo, Jesus ele falava do grão de mostarda, Jesus ele falava do juiz iníquo, dos talentos, da dracma perdida, e entre outras parábolas que Jesus ele falava. Pois o propósito de Jesus era ensinar a respeito do reino de Deus. Aleluia. Veja que João Batista, quando ele aparece no deserto pregando a palavra de Deus, lá em Mateus no capítulo 3 e no verso 2, ele diz: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O próprio Jesus, quando ele aparece pregando a palavra, ele também diz: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E em Mateus, no capítulo 1, no verso 15, depois da prisão de João Batista, Jesus começa a pregar na Galileia dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus ele sabia que a forma com que o povo pudesse entender que Deus estava presente entre eles era falar de um reino, era falar de um rei, em que Jesus é o rei deste reino. Jesus ele mostrava para as pessoas que existia um rei maior do que este aqui na terra, que existe um reino e um rei muito maior do que este aqui na terra, um rei que é soberano sobre todos os reis da terra. E para alcançar este reino e para se achegar a este rei, tem que haver o arrependimento. Veja o que João Batista falou em Mateus capítulo 3, no verso 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O arrependimento, meu irmão, é a chave para a mudança de vida. A Bíblia fala que os céus se alegram por um pecador que se arrepende. Lucas capítulo 15, no verso 10, diz o seguinte: assim digo-vos, a alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Também, para se achegar na presença do rei, tem que estar vestido de vestes nupciais, com suas vestes limpas, e não se desviar do caminho. Veja que Jesus ele compara o reino dos céus semelhante a um rei que celebra a festa de casamento do seu filho. O rei ele prepara um banquete para os convidados. Jesus fala que o rei manda preparar o banquete para a festa nupcial e manda chamar os seus convidados. O rei ele chama seus servos e envia para chamar os convidados, os eleitos, para participarem da festa. Mas os eleitos, eles rejeitam o convite do rei. Os eleitos são pessoas na época da alta sociedade, as mais próximas do rei, são os donos de fazenda, os príncipes, as pessoas de linhagem real que já estavam acostumadas com as festas que o rei promovia e participavam desta festa. Veja que os servos do rei chamam os convidados para participarem da festa, do banquete que o rei havia preparado. Mas eles não fazem caso, eles rejeitam o convite do rei. Eles desprezam o convite do rei.
Então o rei ordena que seus servos voltem e chamem os convidados para participar da festa. Mas eles preferem cuidar de suas fazendas, cuidar dos seus negócios, ao invés de participarem da festa que o rei havia preparado. E hoje em dia, meu irmão, não é diferente. Quantos não estão rejeitando o convite de servir a Jesus? Quantos não estão rejeitando o convite de participar da festa, do banquete que o Senhor tem preparado? Quantos não estão rejeitando a Jesus? Hoje, não rejeite o convite de participar deste banquete que o Senhor preparou para você. Não rejeite o convite do Senhor. Não rejeite o chamado para participar do banquete, da festa do Rei. Jesus está te convidando. Vinde às bodas. Você é um convidado especial para esta festa. Não faça como os que rejeitaram o convite de Jesus e não querem servir a Ele, rejeitam o convite de servir a Cristo. Os eleitos, eles não quiseram participar da festa, do banquete do Rei, o banquete que o Rei tem preparado. Os eleitos não quiseram participar. Lá em João, no capítulo 1, no verso 11, 12, diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Assim nós comparamos que o rei prepara a festa para os eleitos, mas eles rejeitam a festa, rejeitam o rei. Assim como Jesus também é rejeitado pelo povo, por muitos que não querem o aceitar, rejeitam a Jesus. Não rejeite a Cristo, não rejeite o convite que é feito para você. Vinde às bodas, Jesus está chamando. Vinde ao arrependimento, arrependei-vos e crede no Evangelho. Aleluia, glória a Deus. O rei então, diz a palavra, que ele chama novamente os seus servos e diz a eles para irem às vielas, às cidades, os becos, as encruzilhadas, convidem tantos quantos podem achar, tantos bons como maus. E aqui eu entendo que você tem essa missão de convidar tantos quanto você puder. Você está com a missão na mão de levar o convite às pessoas que necessitam de ouvir a palavra de Deus, às pessoas que necessitam de ouvir este Evangelho. Vamos lá, vamos levar o convite, vamos convidar quantos nós podemos convidar, vamos chamar as pessoas ao arrependimento, porque Jesus está próximo. As portas, por enquanto, estão abertas. Jesus está vindo. Aleluia. Prepare-te para participar desta festa, deste banquete que o Senhor tem preparado. Aleluia. E todos que aceitaram ao convite irão participar desta festa, deste banquete que o rei preparou. Os eleitos, meus irmãos, eles não eram dignos do convite para participar desta festa. Muitos são chamados para participar da festa. Aleluia. Muitos não fazem caso do convite, pois estão muito envolvidos com o pecado. E para participar do banquete, tem que aceitar este convite, tem que ter as suas vestes limpas, tem que estar vestido de vestes nupcial e tem que entrar no caminho e seguir o caminho, aleluia, que é Cristo. Tem que estar com suas vestes limpas. Louvado seja o nome do Senhor.
Não se embarace, meu irmão, com este mundo. Não suje as suas vestes. Mantenha as suas vestes limpas para quando o Senhor chegar, você está pronto para participar do banquete que o Senhor tem preparado. Louvado seja Deus. Veja, meu irmão, que todo castelo de um rei, ele é construído num alto monte, num lugar mais alto, onde as pessoas olhem para o monte, e ali naquele castelo, quando eles olharem para o alto, saber que existe ali um rei que governa o seu povo, um rei que é soberano, que governa o seu povo. E eu posso dizer, meu irmão, que não é diferente com o Senhor. Com o Senhor não é diferente, porque quando nós sentimos qualquer dificuldade em nossa vida, ou que achamos que não temos mais governo, você olha para o alto e você vai entender que lá no alto existe um Deus que governa a tua vida, que governa o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. É só você olhar para o alto, você vai ver e vai perceber que existe um Deus soberano que governa o seu povo. Glória a Deus. Mas para se chegar ao castelo, ao palácio real, para estar na presença deste rei, tem que pegar o trajeto real. Este trajeto era chamado de o caminho, que todas as pessoas que pegam o trajeto, que era chamado de o caminho, ia levar até o palácio, na presença do rei. E você não pode entrar em outro caminho. O único caminho que te leva à salvação é Cristo Jesus. Entre por este caminho, entre neste caminho, siga este caminho, vá até o fim deste caminho, não se desvie deste caminho, pois este caminho te trará a salvação. Louvado seja Deus. E foi por isso, meu irmão, que Jesus, ele falou em João no capítulo 14, no verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pois assim, os judeus, eles entendiam que o caminho para se chegar a Deus é através de Jesus Cristo. Para se chegar ao rei, tem que entrar pelo caminho. Para se chegar ao palácio, estar na presença do rei, tem que entrar no caminho. E para você se chegar a Deus, tem que pegar o caminho, que é Jesus. Jesus Cristo, ele é o caminho. Aleluia. Glória a Deus. Porque só Jesus é o caminho que leva o homem à eternidade. Só Jesus é o caminho que conduz aos céus. Só Jesus, meu irmão, é o caminho que leva o homem à salvação, à vida eterna. E por isso, se você quer chegar até o Rei, não saia do caminho, não se desvie do caminho. Mantenha-se firme no caminho e entre pelas portas, pois só Jesus é o caminho que leva ao Pai. Só Jesus é o caminho que leva à eternidade. Muitos conseguiram chegar pelo caminho para participar do banquete. E outros, então, se desviaram do caminho e não conseguiram achar mais o caminho para participar do banquete. Por isso, meu irmão, eu te digo, não se desvie do caminho. Alguns podem se perder no caminho, buscar atalhos, mas eu digo a você, não busque atalho. Siga no caminho até o fim. Siga no caminho que é Cristo. Não deixe que as provações da vida, ou as amizades, ou qualquer outra coisa façam você se desviar deste caminho. Em Tiago, no capítulo 1, verso 12, diz o seguinte: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam.
Apocalipse, no capítulo 2, verso 10, só a parte final diz assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Veja que quando o rei chega no alpendre, que lá do palácio, que ele olha para o salão e ele vê repleto de convidados, todos aqueles que pegaram o caminho, chegaram até a festa do rei para participar da festa do rei. Aleluia! E quando os seus servos percebem que o rei está no alpendre, eles entendem que é hora de fechar as portas, pois o rei já estava ali no alpendre. E quando o rei chega lá e os servos percebem que o rei está no alpendre do palácio, eles entendem, é hora de fechar as portas. Porém, quem não chegou a tempo, então, meu irmão, encontrou a porta fechada, será lançado, segundo a Bíblia, nas trevas exteriores, onde lá haverá choro e ranger de dente. Não espere que as portas se fechem. Aproveite enquanto a porta da graça encontra-se aberta. Jesus disse lá em João, no capítulo 10, no verso 9, eu sou a porta, se alguém entrar a casa por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Então, meu irmão, entre pela porta que é Jesus. Jesus é a porta que te leva aos céus. Jesus é a porta que te leva à eternidade. Louvado seja Deus. Apocalipse, no capítulo 22, verso 14, diz o seguinte: bem-aventurado aquele que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Quem estiver com suas vestes sujas e não estiver vestido com suas vestes nupciais, serão lançados nas trevas exteriores, onde ali haverá choro e ranger de dentes. O rei, quando ele estava no alpendre do palácio, ele percebeu então, meu irmão, alguém que não estava vestido com suas vestes nupciais. O rei então desce, vai até o homem e pergunta a ele: amigo, como você entrou aqui sem as suas vestes nupciais? Diz a palavra de Deus que o homem então emudece. Então o rei manda que seus servos atem ele de pé e mão e ordene que seja jogado nas trevas exteriores, pois lá haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, meu irmão, não rejeite o convite. Vista suas vestes nupciais. Entre pelo caminho, não se desvie dele. Não se embarace com este mundo e mantenha suas vestes limpas. Pois quem for convidado e não rejeita o convite e manter-se no caminho e as suas vestes limpas, sentarão à mesa, participarão do banquete, da festa, das bodas que o rei preparou. Louvado seja Deus. Esteja vestido com suas vestes nupciais. Entre pelas portas, porque o banquete está pronto. A festa está preparada. Está faltando apenas você, o convidado. Aleluia. E hoje o Senhor te convida: vinde às bodas, venha às bodas e não rejeite a este convite. Você é o convidado especial. Hoje Jesus te convida para participar desta festa, deste banquete que Ele tem preparado para os que se arrependerem de seus pecados. Hoje Jesus chama você ao arrependimento, pois a sua vinda, louvado seja Deus, está próxima e a sua vida está nas mãos dele. Arrependa-se enquanto é tempo, arrependa-se e creia neste evangelho, pois já é tempo, pois o tempo já se cumpriu, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E se
você sentiu no seu coração que esta mensagem tocou a você, eu te digo nesta hora, aceite a este Cristo, estenda tuas mãos, ore comigo dizendo assim: Pai, eu me arrependo dos meus pecados. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, sela com teu sangue, para que no dia da tua vinda eu possa estar contigo nas mansões celestiais. Senhor, muito obrigado e assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Meu irmão, fica na paz do Senhor. Deus te abençoe e que você possa entender que precisamos nos arrepender. Aleluia. Precisamos estar com nossas vestes nupciais. Precisamos estar no caminho e não se desviar dele. Fica na paz do Senhor. Que Deus te abençoe.